Nós vamos começar o culto agora. Então a gente vai para Juízes capítulo 6, de 11 a 24. Prometo a você que eu quero ser bem objetivo nesta mensagem, mas que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração, porque esse culto tem sido um culto movido pela presença de Deus e um culto extremamente missionário. Então, obrigado, meu irmão, você colocou água para mim aqui. Deus abençoe, viu, meu querido diácono. Juízes capítulo 6, de 11, a partir do versículo 11. Juízes 6. Nós estamos pregando sobre no tempo dos juízes. E hoje nós vamos falar sobre Gideão. Um pouco da história de Gideão. O tema hoje é sobre o chamado de Gideão. Vamos ler até o versículo 17, e assim a gente vai do 11 ao 17, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Um momento de fragilidade em nossas vidas não determina quem podemos ser diante de Deus. Esse texto é um texto extremamente importante quando a gente olha para esta perícope, esses versículos que nós lemos, porque trata, e há um cenário que eu chamo de um cenário histórico importante a partir do capítulo 6, versículo 1. O texto diz que Israel tinha feito o que era mal perante o Senhor. E quando a gente lê essa palavra, fez o que era mal perante o Senhor, geralmente tinha a ver com a idolatria do povo, levantando importes ídolos nos outeiros ou nos montes de Israel, ou muitas vezes no templo do Senhor. Em outras palavras, o povo substituía a adoração a Deus a adorações a outros ídolos. Mas mais do que isso, muitas vezes esse fazer mal perante o Senhor era apostasia, porque eles rejeitavam a Deus e colocavam muitas vezes um dos deuses cananitas chamado Baal como sendo Deus da vida deles, por causa de toda uma miscigenação de povos que ali em Canaã acontecia. Então o Senhor, através dos seus atos permissivos, Ele permite que os midianitas sejam como se fosse algozes para disciplinar Israel. E nesse caso, os midianitas eram um povo que vivia no norte da Arábia, um povo que tinha uma capacidade bélica, e eles eram estrondosos quando eles entravam nas regiões de conquista. Nesse caso, eles vinham do norte da Arábia, passavam pelos montes e entravam num vale conhecido como o Vale de Jezreel. Esse vale fica entre o Monte Carmelo e o Monte do Precipício. É um lugar extremamente produtivo, fértil,
onde a plantação, o desenvolvimento agrícola era extraordinário. E então esse povo, quando a plantação estava pronta para ser colhida, eles entravam nesta região e destruíam tudo. 7 anos que o povo de Israel vivia sob o tacão dos midianitas. Este era o 8º ano, e os israelitas ficavam com medo desse exército poderoso, e então se escondiam nas cavernas, nas fendas das montanhas, nos altos de Israel. Uma dessas pessoas que estava escondida era Gideão. Gideão estava num lugar chamado lagar. Lagar é um lugar onde se pisa uva para a fabricação do vinho. Mas Gideão estava não pisando as uvas para a produção do vinho, ele estava malhando trigo, e malhar trigo naquele lugar não era adequado. E por que ele fazia isso? Porque ele estava com medo, ele estava assustado. Então o Senhor vem e fala com este homem, num processo teofânico, ou seja, o anjo do Senhor fala com este homem. A palavra teofania vem de uma expressão grega, teo é Deus, faino é uma palavra grega que significa manifestação, evidência. Então, essa evidência de Deus se manifesta, e aqui nós podemos dizer que é a própria manifestação do Cristo. E aqui há uma conversa com Gideão. Então hoje eu queria que você, e eu desejo que você veja esse texto que nós lemos em perspectiva. É muito importante quando a gente lê um texto em perspectiva, porque a gente vê um diálogo claro. E nessa perspectiva nós temos 2 dimensões. A primeira dimensão que eu quero falar para você é como Gideão se via diante do inimigo, se via diante dos midianitas. E a segunda dimensão é como Deus via, olhava para Gideão. Então eu quero falar primeiramente na perspectiva dessa dimensão de que Gideão, como ele se via diante do enfrentamento das forças dos midianitas. E observe então no versículo 11, nós encontramos aqui o primeiro sentimento deste homem, que é um sentimento de fuga. Você sabe o que é fuga? Fuga é um ato ou um efeito de fugir. E o versículo 11 começa dizendo assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ele está escondido no lagar. Ele está com medo dos midianitas. E então ele se refugia exatamente nesse lugar. Um lugar de malhar, de pisar uvas. Esse homem está malhando trigo, está debulhando o trigo. Esse homem está escondido. Sabe, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos inimigos, forças que são ordinárias na nossa vida e forças que são extraordinárias. Isso é fato. Sabemos que nós enfrentamos as vicissitudes da vida, os problemas da vida, as lutas que nos apresentam, como também nós enfrentamos o ordinário da vida, que são os levantes, as forças espirituais do mal, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então há um enfrentamento nisso. E muitas vezes nós fugimos desse enfrentamento. Nós não queremos fazer esse enfrentamento. E o caminho que a gente muitas vezes toma, age, é fugir do problema, é fugir da situação, é fugir das circunstâncias, é fugir do inimigo, é fugir do problema. E nós, em vez de nos refugiarmos em Deus, nós nos refugiamos em nós mesmos.
Segundo sentimento que esse texto me chama a atenção em relação a Gideão é o sentimento de medo. Versículo 13 diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Se você espremer esse texto, você vai ver o gotejar de medo, de fobia, de paura. Ele estava com medo dos midianitas. E ele faz aqui uma interjeição, ele faz aqui um questionamento. Um questionamento já numa visão anacrônica, ou seja, numa visão que ele olha pelo retrovisor da história e vê o que aconteceu e os grandes feitos do Senhor no passado. Ele diz: Senhor, o Senhor livrou o povo de Deus, o nosso povo, do subjugar dos egípcios. O Senhor fez com que o mar vermelho se abrisse e todos os nossos irmãos passassem de pé enxuto, ilesos. E não somente isso, fez com que os egípcios naufragassem, morressem, afogados no mar. Não somente isso, o Senhor deu comida ao povo no deserto, lançando do céu cordonizes, aves, todo dia. Mas não somente isso, o Senhor também abriu fendas de pedra e a água saiu para saciar a sede do povo. Agora, Senhor, nós estamos aqui sendo vilipendiados, sendo atacados, sendo envergonhados pelos midianitas há 7 anos. O medo, irmãos, nos paralisa. O medo, irmãos, gera dúvidas, incertezas, inquietações na nossa alma. É muito humano ter medo, irmãos, e sentir medo. Quando ele se depara com o inimigo, eles têm medo. Qual é o inimigo? Quais são as forças? Quais são os problemas? Quais são as circunstâncias que têm feito você sentir medo? Que têm feito você ficar inerte, parado, sem movimentar-se, sem sair, sem fazer o enfrentamento. Sabe, irmãos queridos, entre a vitória e a derrota, a linha é muito tênue. Se não, veja o que acontece em 1º livro dos Reis, no capítulo 18, quando Deus levanta o profeta Elias e fala ao povo que estava em pecado, cocheando entre Baal e o próprio Deus. E o texto diz que Elias convoca o rei Acabe, convoca o povo no Monte Carmelo, e ele diz: até quando cocheareis entre 2 senhores? Se Baal, servir a Baal; se é o Senhor, servir ao Senhor. O que não dá é para servir 2 senhores. E ele faz ali um grande enfrentamento. Ele enfrenta 450 profetas de Baal e 400 profetas dos postes ídolos, e os derrota. E o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias saiu dali, irmãos, olha, dizendo assim: eu sou o cara. Poxa, um homem que clamou a Deus e veio o fogo do céu. Nos dias de hoje, um laser. Mas logo após isso, uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, sacerdotisa de Baal, disse assim: ele fez isso? Diga para ele que eu vou matá-lo, cortá-lo e vou jogar a carne dele para os meus cães. Nessa hora, irmãos, onde estava Elias? Elias correu, se escondeu numa caverna e pediu a morte.
Senhor, tem misericórdia, eu quero morrer, eu não aguento mais viver desse jeito, é muita perseguição, eu estou sozinho. E diz que um terremoto veio sobre aquela caverna, e Elias disse: agora o Senhor me respondeu. E o texto diz que o Senhor não estava num terremoto, e veio uma chuva forte, bateu ali nas fendas, naquela caverna, e ele achou que o Senhor estava, e o Senhor não estava. Um vento impetuoso veio fortemente, e o Senhor não estava. E depois veio um cicio, uma brisa, bateu no rosto desse homem, e o texto diz que o Senhor ali estava. Sabe, quando nós estamos enfrentando lutas grandiosas, potentosas, a gente quer que Deus realize um milagre extraordinário, que todo mundo veja, que as coisas vão mudar, aquela coisa toda que a gente quer e deseja, que o inimigo caia por terra, que as forças contrárias caiam por terra, e a gente quer que Deus fulmine todo mundo. Mas sabe, muitas vezes Deus quer tratar no nosso particular, apenas com uma brisa, apenas com uma brisa. Os nossos fracassos, as nossas fragilidades, as nossas lutas, os nossos medos, Deus quer tratar na nossa alma, aqui dentro da gente. Mas há um terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto, de como ele se via. Ele se via também com um sentimento de autocomiseração. O que é isso, pastor? Sentimento de autocomiseração é a autodepreciação que você faz de si mesmo, que você se sente a pessoa pior do mundo, mais feia do mundo, mais incompetente do mundo, mais incapaz do mundo, que você se sente que não tem condições de sobrepujar, de ultrapassar, de passar por cima dos problemas, e que você acha que os problemas vão te levar, vão te arrastar como um tsunami. Olha, observe o que diz o versículo 15. Diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha a posição desse homem. Senhor, eu estou diante de um exército de 135 mil homens. O Senhor sabe o que eu sou? A nossa família é a menor da casa de Manassés, ou seja, da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou uma pulga. Eu não sou nada. Você já se sentiu assim? Sentiu que diante de uma luta, de um enfrentamento, você sentiu a sua incapacidade, sentiu que você perdeu até a sua capacidade de entender de quem você é e a identidade que Cristo colocou em você? Será que tem alguém o tempo todo machucando você, colocando o pé sobre a sua cabeça o tempo todo? Quem é essa pessoa? Quem é essa gente? Quem é esse inimigo? Quem é essa força contrária que tem espreitado você? Quando você o vê, você se treme. Quando você o vê, você fica com taquicardia. Esse era o sentimento de fuga, sentimento de medo, sentimento de autodepreciação, autocomiseração. Era assim que Gideão se via. Mas como que Deus via Gideão? Esta é a segunda dimensão. Nessa perspectiva, como que Deus olhava para Gideão? E eu quero que você olhe para o texto e observe o que está no verso de número 12. Olha o que diz o verso número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é? O que o Senhor disse para ele? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, com todos os seus temores, com todo o sentimento de fugir do problema, com todo o sentimento de estar apequenado diante das circunstâncias e dos levantes do inferno.
O Senhor é contigo. Você sabe quantas vezes aparece a palavra Senhor nesse texto? 9 vezes. E das 9 vezes, a maioria é a expressão Yehová ou Yahvé. E sabe por quê? Porque nesse texto a ideia de Yahvé é a ideia de ser o Deus soberano, imutável, infinito, onipotente, onipresente, onisciente. É a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. O que o Senhor está falando aqui através do anjo do Senhor é exatamente isso. Gideão, eu sou contigo. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador de todas as coisas. Nada foge ao meu domínio, nada foge ao meu controle. Eu ponho rei e deponho reis. Tudo está em minhas mãos. Como diz no livro de Apocalipse, nas mãos dele está a chave do inferno e da morte. Eu estou no controle da sua vida, Gideão. Esse inimigo está se levantando, mas eu sou contigo. Nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra ecoa e reverbera aqui nas nossas vidas. Porque se você está enfrentando lutas, e eu sei que todos nós enfrentamos, se você está com medo, se você está com sentimento de autocomiseração, se você está com o sentimento de estar se refugiando num lugar onde Deus não quer que você esteja, mas sim no centro da vontade dEle, Ele está dizendo para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa luta é minha, essa batalha é minha. Eu sou contigo. Você entende isso? Você entende isso? De que assim como Deus nos vê quando estamos diante dos enfrentamentos, Deus é conosco. Deus está com você. Por isso que a gente compreende o que o salmista no Salmo 23, no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estarei convosco todos os dias, em todos os momentos, difíceis ou os bons momentos, eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus está conosco. Esse Deus está com a sua família. Esse Deus está com seus projetos. Esse Deus está com seus sonhos. Esse Deus está com você na batalha. Então, em nome de Jesus, faça o enfrentamento para a glória de Deus. Segunda expressão que nós encontramos nesse texto, que me chama e que mexe comigo, está ainda no verso 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. E aí depois ele diz o quê? Homem, o Senhor é contigo, homem valente. Agora pensa nisso: 135 mil soldados midianitas. Ele está num lagar, Gideão. Ele está escondido num lagar, malhando ali para tirar a sua subsistência. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: Gideão, eu sou contigo, e você é homem valente. Aí Gideão diz: quem? Eu? O Senhor está dizendo que eu sou valente? O Senhor não está percebendo que eu estou tremendo mais do que cuia de cego pedindo esmola? O Senhor não está percebendo que eu estou trêmulo aqui? O Senhor não está percebendo que eu estou com medo? O Senhor não está percebendo que eu já falei para o Senhor das minhas angústias, das minhas inquietações? Agora o Senhor diz que eu sou valente.
Eu não consigo entender isso. Por que que o Senhor disse que ele era valente? O Senhor olhou para a essência desse homem. Depois a gente lê a história e a gente percebe que esse homem tinha uma coragem, uma valentia extraordinária, exponencial. Mas naquele momento, nessa conversa, nesse diálogo, ele se sentiu com certeza dizendo: como é que o Senhor pode ver em mim que eu sou um homem valente? Mas a gente pode entender isso na perspectiva do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que ele subiu ao terceiro céu, e ele experimentou coisas indizíveis, celestiais. Ele experimentou algo inefável, incompreensível, humanamente falando. Mas o texto diz que para não submerecer o coração de Paulo, de não ficar orgulhoso, o Senhor permite que Satanás lhe ponha um espinho na carne. É posto por Satanás um espinho na carne de Paulo. Não me pergunte qual é o espinho da carne. O que eu sei é que ele clamou. O texto diz que ele clamou, que ele pediu, que ele suplicou ao Senhor que tirasse o espinho 3 vezes dele. Tira de mim, Senhor. Tira de mim, arranca de mim essa dor, esse sofrimento, essa luta, ou tentação, ou enfermidade. Senhor, faz isso na minha vida. Quantas vezes a gente já não fez isso? Senhor, arranca essa enfermidade. Senhor, arranca essa tentação. Senhor, não consigo mais viver sendo o tempo todo minado por Satanás. Mas o Senhor disse: eu não vou tirar esse espinho da tua carne. Eu não vou tirar esse espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Agora a gente entende o que está escrito lá no texto sagrado de Filipenses, quando nós encontramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando você olha no espelho, você muitas vezes diz assim: cara, você hoje está bem, você vai vencer. Essa mensagem de autoajuda, de coach, não funciona na vida daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente olha para o espelho, a gente vê nossa deformação, a gente vê nossas fragilidades, a gente vê nossas dores, os nossos pecados. Mas a gente olha mais profundamente no espelho e a gente vê a graça de Deus, a face de Jesus conosco, dizendo: eu estou com você, a minha graça te basta. Você é valente, não por você mesmo, mas porque eu estou com você. Meus irmãos, minhas irmãs, nossa força, melhor, esse espírito de encorajamento vem do Senhor. Vem do Senhor. Finalmente nós temos aqui uma terceira expressão que me chama a atenção, que está no versículo 14, de como o Senhor viu, contemplou, visualizou a vida de Gideão. Verso 14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A terceira expressão é: vai nessa tua força. Eu estava meditando nesse texto: Senhor, por que não na força do Senhor? Mas por que o Senhor disse para ele ir da força dele? Porque o Senhor viu além das cortinas. O Senhor viu além do véu. O Senhor rasgou o véu e viu e contemplou aquilo que estava intrínseco, internamente na alma de Gideão. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente só vê coisa complicada, não é verdade? A gente só vê coisa complicada. Nós somos seres complexos. A gente não consegue ver absolutamente nada de bom na gente, porque o que se evidencia muito
são as nossas práticas, nossos comportamentos errôneos e muitas vezes malignos. Porque isso faz parte da nossa natureza adâmica. Porque isso faz parte de nós sermos pecadores, redimidos, mas pecadores. Isso acaba e tira por terra toda a compreensão dessa doutrina terrível chamada impecabilidade. Não, irmãos, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós fazemos coisas que o Senhor não se agrada. Mas quando o Senhor disse, vai nessa tua força, Ele viu além disso em Gideão. Ele viu os predicados de Gideão, coisas que a gente às vezes não vê na gente, porque a impressão que nos dá é que quando a gente vê isso, parece que a gente tem que ter um sentimento de altivez e prepotência. Isso pode acontecer. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou elogiar fulano e beltrano, porque ele vai ficar tufado. Irmãos, nós somos chamados para abençoar os irmãos e falar coisas lindas para os irmãos, sim. Se quem vai ficar tufado, ficou tufado, é ele com Deus. É ele com Deus. Mas se você encontra algo lindo numa pessoa, expresse isso. Porque Deus viu em Gideão algo que ele não estava vendo nele. Vai na tua força. O que o Senhor está dizendo para Gideão é, Gideão, vai em frente. Quase 8 anos que vocês estão sendo atacados, aviltados, desonrados pelos midianitas. Agora, Gideão, você vai enfrentar 135 mil homens, com 300 homens. Vai na tua força. Vai em frente, Gideão. Não desiste. Se o inimigo se levantou, continua aí fazendo enfrentamento. Se o problema é grande, continua indo em frente. Se a luta está grandiosa, Gideão, vai em frente, mas não se arrefece, não retrocede, não dá uma volta para trás, não, faça o enfrentamento, Gideão, vai na tua força, porque eu estou contigo, Gideão. Sabe, irmãos, nesta noite eu quero dizer para você, minha irmã, você que foi abandonada pelo seu marido, você que está sozinha na sua casa, cuidando dos seus filhos, trabalhando de manhã à tarde e à noite, você que tem uma história tétrica, uma história difícil, uma história dolorosa, você, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando um problema na sua casa, não desista, vai em frente, vai na força do Senhor, vai na presença do Senhor, não pare, continue lutando, continue avançando, continue indo em frente, porque esse inimigo, ele vai cair em nome de Jesus. Então a palavra hoje para você é, siga em frente, siga em frente. Eu dei apenas um exemplo de tantas e tantos irmãos aqui. A palavra para nós hoje é, se você está se vendo querendo fugir do problema, se você está se vendo diante do problema, isso está te atemorizando, se você se sente pequeno diante do problema, veja o que Deus pensa a seu respeito. Você sempre terá o Senhor na sua caminhada. Você sempre será visto pelo Senhor como menina dos seus olhos. Você sempre terá uma palavra de encorajamento em meio às dores. E aí, a gente pode entender claramente o resgate da nossa identidade. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós fomos reconciliados. E um dia estaremos face a face com o Senhor. Nessa caminhada aqui, continue indo em frente, porque a nossa caminhada não termina aqui, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Olhe para Ele, caminhe com Ele, porque um dia estaremos face a face com Ele, para a glória e o louvor do seu nome, porque nós somos peregrinos nessa caminhada, e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós fomos redimidos, resgatados
por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos ficar de pé e nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar encerrando esse momento tão lindo. Falei para você que nós chegaríamos faltando ainda 3 minutos para as 8. Estou no relógio lá. E eu gostaria de cantar um cântico com você.